família. Foi realmente um tempo muito bom para a gente, né? Para mim, para a Ciane, para o Titão. O ano passado foi um ano atribulado, foi um ano difícil pra caramba para nós em relação ao nosso trabalho, né? Com a igreja. E quando chegou o tempo de viajar, de tirar férias, eu tava assim: se eu tiver que ficar mais 2 dias, eu vou papocar, não vou aguentar não. E realmente a gente percebe o princípio bíblico do sábado, né? De guardar o sábado, que não é um dia da semana, que é o descanso, né? Encontrar em Deus, em Cristo, o nosso descanso. Cuidar da nossa vida, né? Do descanso. A gente não pode viver louco e depois morrer aí com AVC, né? A gente precisa descansar. E por muitas vezes eu tinha negligenciado o descanso, que eu pensava assim: enquanto eu estou descansando, as almas estão morrendo, então preciso. Só que na verdade Deus cuida do seu povo, né? E cuida também de quem descansa. Claro que a gente não pode ter uma vida só para descansar, mas tem que ter o nosso momento de descanso. Então estamos aí de volta no gás e cremos que esse ano vai ser um ano muito bom para a nossa igreja. Hoje a gente teve reunião aí da liderança, traçamos muita coisa legal e a gente está realmente engajado naquilo que Deus quer fazer. A gente não está importando o que as pessoas pensam, a maneira com que elas agem. A gente está preocupado somente com o fato de que Deus nos deu uma missão e a gente não pode dizer não. A gente não pode nem pensar na possibilidade de dizer não ao chamado de Deus. Então esse ano vai ser um ano avivamento. Amém? Hoje a gente vai começar uma nova série de sermões no Evangelho de Marcos e teremos aí uma longa jornada com essa série. Dessa vez nós vamos fazer diferente. Geralmente a gente expõe parte de um capítulo, né? E dessa vez a gente vai expor esse livro versículo por versículo, até o final. Nem que em 2025 a gente termine, mas a gente vai expor versículo por versículo para que a gente aprenda realmente o que a Escritura tem para nos ensinar. Para a gente começar, eu queria fazer uma introdução sobre esse evangelho. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito, para quem não sabe, né? E Marcos é o segundo nome de um cara chamado João Marcos, que, não sei se vocês sabem, ele não era um discípulo de Jesus, né? Talvez tenha gente que não sabe, mas João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, não era discípulo de Jesus, não caminhou com Jesus. A gente vai ver relatos de João Marcos, da vida de João Marcos, no livro de Atos para frente, né? Quem era João Marcos? João Marcos era um cooperador do Evangelho ali, com as viagens de Paulo. Ele era também intérprete de Pedro. Pedro pregava nas sinagogas judaicas lá, né? Nas comunidades judaicas, em aramaico, e aí João Marcos traduzia, né, para o grego, e mais ou menos isso era o trabalho de João Marcos. Quando Marcos ele escreve esse evangelho, ele está em Roma, né, em uma das viagens missionárias com Paulo, e ele, na verdade, tudo que ele escreveu sobre Jesus, ele pegou de Pedro, que foi um discípulo, de histórias de Pedro e de alguns fatos que Paulo compartilhava, mesmo que Paulo também não caminhou com Jesus. Existem até estudiosos que acham que o Evangelho de Marcos é um Evangelho de Pedro, na verdade, porque é o relato de Pedro escrito por Marcos, né? É tanto que Marcos também é o menor dos evangelhos, né? Porque é um relato meio que já
terceirizado, né? Mas qual que é a ideia de Marcos em escrever esse evangelho? Marcos, ele está em Roma, no lugar onde o Império Romano é poderoso, poderosíssimo, e ele está compartilhando uma história de um cara que é o Salvador, que para nós é poderoso, e que por ser Salvador ele é poderoso, mas em que o poder dele está esclarecido na vida de um carpinteiro que foi morto numa cruz. Tipo assim, como é que pode? A gente tem imperadores aqui em Roma, nós sabemos o que é poder. Poder aqui a gente sabe mesmo. Aí você está querendo dizer que um cara que era carpinteiro e que no final da vida estava numa cruz é o poderoso Salvador. Imagina aí a situação lá de João Marcos escrevendo, entregando aquela carta ali, os escritos do Evangelho, do seu Evangelho, para aquele povo. Então qual que é o objetivo de Marcos em escrever essa carta, esse Evangelho? Ele tinha o objetivo de mostrar a vida de Jesus para os cristãos romanos, já que os cristãos já vinham sendo hostilizados por judeus e também por romanos. A gente percebe que ali é o início da igreja, né? Atos relata o quê? O início da igreja primitiva. Antes disso não tinha igreja, a igreja começa ali. E a gente sempre fala aqui que o cristianismo ele foi visto no início como uma seita, né? Ninguém metia fé. Os caras olhavam e falavam assim, não, isso aí no instante vai se acabar. Não é algo que vai ganhar impacto mundial, não vai, é só uma onda, né? Que nem a gente tem umas ondas por aí, né? Os avivamentos, umas coisas assim, é só, já passa. Essa era a ideia da galera da época, que o cristianismo não ia vingar. Então os cristãos que estavam ali residentes em Roma, os primeiros cristãos, tanto cristãos que eram judeus, como cristãos que eram gentios, eles estavam sendo hostilizados pelos romanos, por causa da fé, por causa da cultura. Então, João Marcos está tentando mostrar a vida, tipo assim, eu tenho que mostrar a vida de Cristo, para que isso traga um impacto para a vida desses novos cristãos. Primeira coisa. Então, Marcos apresenta Cristo como poderoso Salvador, diante de Roma, né, como eu falei, que era a capital de um império poderoso. Peraí, gente. Tomei 11. Isso. Então, Marcos, acima de tudo, o que ele quer? Ele quer escrever nesse evangelho uma apresentação apologética mesmo da fé, de defesa da fé, mostrando o ápice do poder salvador de Cristo, que é Cristo crucificado. Quando a gente vai começar o livro, a gente vai ler do 1, hoje a gente vai ler do 1, capítulo 1, né? Do versículo 1 ao 8. Abre aí. Marcos 1, a gente vai ler do 1 até o 8. Fala o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Esse aqui é o texto que a gente vai ler hoje. Uma coisa interessante
é que você não percebe que Marcos está se apresentando. Na verdade, em todos os evangelhos, você não vai ver os escritores se apresentando. Qual que é a realidade dos evangelhos? Anunciar Cristo. Então, se você está anunciando Cristo, não tem por que você falar de si mesmo. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos pregando a Cristo. Não tem por que a gente falar as nossas características, os nossos dons, as nossas capacidades de fazer as coisas. Nós estamos apresentando Cristo, então nós temos que apresentar toda a sua obra, que é o que é fundamental para a transformação do ser humano. Então, Marcos segue como primeiro evangelho escrito com essa característica de apresentar apenas Cristo. O próprio João, que é o evangelho mais diferente dos outros, você vai ver que até mesmo quando ele está se tratando dele, ele não fala eu, ele fala como se fosse outra pessoa apresentando, ele fala João e tal, ou então ele fala assim, e o discípulo amado, ele não se apresenta como sendo o escritor, né? Os evangelhos têm essa característica de apresentar a Cristo. O versículo 1 desse texto fala o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos está apontando o caminho de onde surge o ministério de Jesus, que é um ministério profético. É o princípio do evangelho de Jesus Cristo. O versículo 2 fala: como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Isso aqui é um texto profético lá de Isaías, Isaías capítulo 40, dos versículos 1 ao 5. Olha o que esse texto fala: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá. Então, quando a gente vê que o versículo fala, dá uma ênfase no sentido de que eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o caminho. O que quer dizer preparar o caminho? Por que o escritor, por que Marcos está citando essa profecia e está falando que eis que esse mensageiro está preparando o caminho? O que é preparar o caminho? É anunciar a chegada. João Batista, ele anuncia a chegada de Cristo. O ministério de Jesus, ele começa a ser colocado em prática através do envio de João Batista. É engraçado porque João Batista era primo de Jesus. Diferença ali de idade, acho que meses, não sei, não me lembro. Mas era pouca. E aí você fica pensando assim: poxa, mas Jesus precisou ser enviado por João Batista ali. Precisou que João Batista preparasse ali, anunciasse a chegada, mas ele não era Deus? Ele não era capaz de fazer isso? E na verdade Jesus, no plano de Deus, aquilo era visto como necessário. É necessário que aquele que é cheio de glória, poderoso, que se esvaziou de si mesmo, que se colocou em forma de servo, se submeta ali, né? Cuidado com o entendimento aí desse se submeta, né? Ao envio de João Batista. Então João Batista está aqui, o texto está dizendo que ele está anunciando a chegada de algo, do verdadeiro Salvador. E o que a gente entende? O caminho do salvo é uma vida de arrependimento. Como é que o cara sabe se o outro é salvo?
o cara tem uma facilidade para se arrepender. Tem aquelas pessoas que relutam ali, ó. Primeiro que a vida cristã é um processo, né? Tem todo um processo ali. O cara primeiro ele tem que reconhecer que ele é pecador, e depois ele, reconhecendo que ele é pecador, ele se arrepende. Qual que é o caminho do salvo então? Como é que o cara demonstra a sua salvação? Como é que o cara exercita a sua salvação? Colocando em prática o arrependimento. O arrependimento é a chave ali, ó. Se o cara não se arrepender, a galera fica: ah, mas e Judas? Judas foi salvo? Meu irmão, Jesus não morreu por quem não se arrepende. Isso torna a cruz de Cristo inválida. Você achar que o cara que não se arrepende, ele é salvo, você está dizendo que a cruz de Cristo ela não é válida. Por quê? O processo de salvação, dentro da nossa condição, requer o quê? A resposta que a gente dá à salvação de Cristo é o quê? É crer e se arrepender. O cara se arrepende, é batizado. Entendeu? Então aqui, o texto está dizendo que o caminho está sendo preparado. O versículo 3 fala: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então a profecia aqui de João, né? Aquilo que ele está anunciando, aquilo que ele está anunciando, a profecia que João está anunciando, tem um pressuposto que seria o quê? Endireitar as veredas. O que é endireitar as veredas? De modo bem prático, o que é você... Se eu chegar e falar assim: cara, endireita a tua vereda aí, o cara vai falar: sai fora, né? Não. O que é endireitar a vereda? Se arrepender, cara. Andar agora em retidão. O que o texto está dizendo? O que é a profecia? Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Como é que a gente prepara o caminho do Senhor? Endireitando a vereda. Ou seja, se arrependendo. Quando a gente se arrepende, a gente está enxergando agora o caminho do Senhor. Não é que a nossa ação pode modificar toda a coisa, mas o nosso arrependimento mostra que esse cara com esse som aí, velho. Gente, para quem está aqui pela primeira vez, eu me perco muito fácil assim, com qualquer barulho e tal. É isso. Então a profecia aqui está apontando esse pressuposto: endireitar as veredas para que o caminho seja aberto. Versículo 4 fala: e foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então aqui surge realmente a figura do João Batista, né? Que, como eu já falei, era primo de Jesus. João Batista também é o último profeta, né? No Novo Testamento a gente só tem João Batista como profeta, e num perfil diferente dos profetas do Antigo Testamento. Algumas pessoas falam que Jesus foi o último profeta, mas no caráter mesmo profético, nos requisitos ali proféticos, o último profeta foi João Batista. Então depois disso não existiram mais profetas. No Novo Testamento você não vai ver mais novos profetas. Hoje então, se no Novo Testamento já não tinha, imagina agora. Então João Batista, ele foi o último profeta, e até nos moldes ali do Antigo Testamento. E na verdade o ministério de João Batista profético serviu exclusivamente para anunciar a chegada de Cristo. No Antigo Testamento, qual que era a função do profeta? Falar da boca de Deus, porta-voz, aquele que falava através, Deus falava através deles, né? João Batista está aqui
colocando uma profecia ali de Isaías como o envio de Jesus. Então aqui é exclusivamente o caráter profético de João Batista, que é exclusivamente para o envio e a chegada de Jesus. É interessante que o texto fala que João Batista apareceu no deserto. E tem um detalhe aqui no deserto, porque o deserto, no contexto bíblico, principalmente do Antigo Testamento, tem uma simbologia de que é o lugar onde Deus geralmente falava com o seu povo. Então imagina aí, João Batista apareceu no lugar simbólico onde Deus geralmente falava com o seu povo, e ele estava fazendo o quê? Pregando batismo de arrependimento. E o que é o batismo de arrependimento? O batismo é um ato público onde o indivíduo está assumindo que é pecador, que se arrepende dos seus pecados. Então João Batista estava pregando a necessidade do arrependimento. O batismo do arrependimento nada mais é do que o anúncio de que as pessoas precisavam se arrepender. Não era algo especial ali não tinha água, óleo, não tinha nada. Era a pregação dele era arrependa-se. Então isso é o batismo de arrependimento, a pregação ali, arrependa-se, né? Então João Batista estava pregando essa necessidade de se arrepender dos pecados para a pessoa ter ciência da salvação. Aí a sequência do texto fala: pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Olha aí o parâmetro que a gente acabou de falar. Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Isso quer dizer o quê? A cruz de Cristo alcança os arrependidos. Se o cara não se arrepender, a cruz não alcançou. A graça de Cristo não alcançou. Se o cara quer viver uma vida de pecado e ele não reconhece, primeiro que se o cara não se arrepende, é porque muito provavelmente ele nem reconhece que ele é pecador. Tipo assim, eu vou me arrepender porque eu não fiz nada. Não é? Não tem esses caras que tem esses discursos? Não, eu não vou pedir perdão não, tá doido? Eu não fiz nada. Ele é que tem que me pedir perdão. Eu não fiz nada. Então geralmente é isso. O cara ele não se arrepende porque ele não entendeu ainda a raiz da coisa. Que é o quê? Cara, eu reconheço, eu pequei. Isso daqui se tornou um tabu na vida da igreja. Era para chegar aqui, domingo. Gente, quero dar uma palavra aqui. O que foi? Eu quero confessar diante da igreja que eu pequei. Isso não é feio não, gente. Isso é bonito. Não o fato que você pecou, mas o fato que você reconheceu a sua natureza. Que é o quê? Pecador. Pecador. Quando você reconhece que você é pecador, agora você reconhece que você precisa alcançar o favor de Deus. E esse favor de Deus, você precisa de um detalhe aí: arrependimento. Se arrepender. E arrependimento não é tipo assim, tô arrependido, ai meu Deus, vou chorar aqui, ai meu Deus do céu. Quando é amanhã, de novo, tô arrependido de novo. Aí vai aquele ciclo, aquela vida de desgraça. Não é? Arrependimento não é isso não. Arrependimento é você reconhecer que você atingiu, você ofendeu o seu Criador. O pecado, cara, é uma ofensa. Lembra no discipulado que a gente falou? Por que Cristo teve que morrer? Poxa vida, Deus é soberano, cara. Por que Ele não resolveu de outra forma? Por que Cristo que teve que resolver? Porque a nossa ofensa foi contra Ele. Quem é que resolve? Ele. Sobre Cristo estava toda a nossa ofensa. Seus ombros ali, o peso das ofensas. Então quando o cara ele não se arrepende, ele nem entendeu o favor de Cristo por ele. Ele está ofendendo de novo, ele está crucificando Cristo. E ele está dizendo que ele não é pecador. Que não tem nada que ele tenha que se arrepender. Nada que ele tenha que pedir perdão, em nada. Cara, dá um conselho aqui, vindo dos céus.
Amém? Reconheça as suas falhas. Reconheça que você é pecador. Isso não vai fazer você menor que seu irmão, não. Ele também peca. A gente é pecador. A gente precisa reconhecer isso. E reconhecer não é aceitar. Cara, eu reconheço. Mas eu reconheço também que eu estou ofendendo o meu Criador. Eu estou destruindo a minha relação com o meu Criador. Cara, isso é... Já parou para pensar que o pecado é isso? Você está destruindo uma relação com o seu Criador. O pecado é isso. Destruindo, você está destruindo. Alguém que você tem apreço, imagine aí numa relação humana, alguém que você tem apreço, uma pessoa que você compartilhou a sua vida ali por longos anos, e agora você ofendeu aquela pessoa, e você continua ofendendo, e você não assume que você ofendeu, e você não se arrepende porque você ofendeu. Esse é o pecado. Então João Batista vinha pregando o batismo de arrependimento com o objetivo de quê? De mostrar que através do arrependimento é a resposta, é a confirmação de que você foi salvo. Você foi salvo. A gente sempre fala aqui, cara, quando você peca e você está se sentindo mal, esse se sentir mal aí, ó, é o Espírito te confirmando a quem você pertence. Você fica assim, ai caraca, eu pequei, cara, que destruição, a minha vida vai acabar e tal, meu Deus, como eu estou mal, estou depressivo aqui. Cara, é o Espírito que está falando assim, olha, você está indo mal com a sua relação com o seu Criador, você não pertence a isso. Quando você já nem sente mais nada, é porque você já, ó, se entregou, né? É o que Paulo vai colocar como obra da carne lá, libertino, você se tornou um libertino. Que é tipo assim, saio pecando agora sem peso na consciência, isso aí já não me... Tipo assim, isso aí você acha que é pecado, eu já não acho mais. Já pensei por um tempo aí que era, mas agora eu já acho que não é mais. Então o arrependimento gera isso no nosso coração, cara, incômodo. Eu peço que Deus profundamente te incomode, porque você não nasceu para viver na escravidão de pecado. Você nasceu para glorificar a Deus com a sua vida. E você não tem como glorificar a Deus com a vida de pecado. Deus não é glorificado no pecado. Deus não recebe pecado de adoração como forma de oferta. Não. Não. Entendeu? Vamos na sequência aqui. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Marcos usa aqui um exagero linguístico, quando ele se refere a todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e usando todos, né? Você imagina que toda a cidade foi até João, mas na verdade isso aqui é um exagero para mostrar que muita gente reconheceu o discurso de João e foi até ele, se aproximou até ele. E confessando os seus pecados eram batizados. Então, mais uma vez, o batismo aqui sendo visto como confirmação de arrependimento. Olha o processo. Confessavam os seus pecados e eram batizados, né? Existe aqui um processo, então. O evangelho, quando é pregado, ele gera esse reconhecimento de pecados e depois gera o arrependimento. O versículo 6 fala o seguinte: a roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Essa informação aqui ela é muito interessante, porque muita gente já ouviu falar, né? Tipo assim, a galera fica, mas João era muito doido, né? O cara andava com roupa feita de pelo de camelo, usava cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Que cara maluco, velho. Imagina aí um doido. Imagina aí, gente, que chega um cara no Bom Jardim nesse naipe, dizendo que está anunciando uma boa notícia. Quem é que vai dar crédito para um cara desse? O cara vai falar, ixi, olha o doido dos pão. Não é?
Imagina aí, João chegando ali naquela região, nesse perfil aí, nesse molde aí, não é doido? Mas tem algo muito significativo aqui nisso aqui. João estava tentando mostrar para os sacerdotes, tinha muitos sacerdotes na época, poderosos, estava tentando mostrar para eles o quão pecadores eles eram. Com aquela roupa ali, com aquela cultura de comer gafanhoto e mel silvestre, ele estava tentando mostrar, ele estava tentando mostrar, fazer com que os caras, olhando para ele, pudessem se reconhecer naquilo ali, tanto na sua deficiência, quanto na sua necessidade. Por que que João andava com roupa de pelo de camelo? Cara, o camelo, na cultura judaica, é um animal imundo. Então imagina aí, João já está dizendo assim, ó, tá vendo essa roupa aqui de pelo de camelo? Estou tentando te ensinar, estou tentando te mostrar quem você é. Você é um sacerdote muito poderoso, mas na verdade ninguém sabe o que você é por trás disso aí. Ninguém está vendo a sua podridão, ninguém está vendo a sua imundiça. E por outro lado, quando você vai ver a ideia do camelo, o camelo é um animal que ele bebe água de tempo em tempo, velho. Não é? O camelo ele não é que nem a gente, que precisa estar ali, ó, se abastecendo o tempo todo de água. O camelo toma água e fica 40, 50 dias sem precisar tomar água. E João ele está mostrando, dentro dessa ideia da roupa, está mostrando a podridão dos caras e está mostrando aqui, olha, água da vida. Isso que eu venho trazendo aqui, isso que eu estou apontando o caminho, é um caminho de, tá com sede? Eu tenho uma água que não te dá mais sede. Eu tenho uma água que quando você toma dela, ela te sacia, de verdade. E você não tem mais sede. E quando ele vem falando, o texto que ele vestia cinto de couro, ele estava fazendo uma analogia ao fato de que aqueles homens, eles amarravam os bois pelo lombo. A opressão, o descuido, o descaso. João está o tempo todo tentando, mostrar o pecado daqueles caras. A gente pode olhar e falar assim, caraca, se João tivesse aqui hoje, velho, ele era aquele cara que, fariseu, mano, legalista, que fica apontando o pecado dos outros e tal. Mas João Batista, o chamado profético dele, o caráter profético dele, era exatamente isso. Era exatamente isso. Você lembra da morte de João Batista? Você lembra por que ele morreu? Por quê? Porque ele estava defendendo o fato de que pessoas estavam pecando e ele tinha que anunciar. Chegou para os poderosos e falou, está pecado aí, é pecado isso aí, arrependam-se. Se a gente fala hoje para os irmãos, arrependa-se, o cara sai da igreja. O cara já fala, vixe, mano, o pastor julga mesmo a gente, mano. Fica apontando o nosso pecado. Cara, o evangelho nos leva a isso. Se você prega o evangelho e não prega o arrependa-se, tem alguma coisa errada aí. Então João Batista tinha esse caráter do arrependa-se, de mostrar, olha, aqui é o seu pecado, se arrependa. Quando alguém aponta o pecado do outro, o natural, o bíblico, a ênfase bíblica diz, quando alguém aponta o pecado do outro, não é para causar vergonha, não é para dizer, ei, cara, você é um pecador, vai para o inferno. Não é isso não. É para mostrar para ele a realidade. Cara, você está levando uma vida de pecado. Você assume, se arrependa. No final das contas, a pregação do arrependa-se é uma pregação de amor. Love Jesus. É uma pregação de amor. É a verdadeira pregação de amor. No mundo onde o amor é relativo. Entendeu? Pregação de amor é essa, arrependa-se. Por que eu estou falando isso? Porque eu te amo, cara.
Por que eu estou falando que você precisa se arrepender? Porque eu estou vendo você morrendo, cara. Esse pecado aí está te matando, cara. E eu, como servo de Cristo, eu não posso ver isso e deixar que isso arrependa-se. Era uma mensagem de amor. Bem docinho João Batista era. Chegava na lata. Por quê? Porque a gente aprende assim. A gente aprende assim. A gente só aprende na lata. Então ele usava o cinto de couro para mostrar isso. Olha, isso aqui é referente aos bois que vocês oprimem, que vocês maltratam, que vocês amarram pelo lombo. Então João Batista estava tentando mostrar isso para os sacerdotes. E os gafanhotos, ele comia gafanhoto. Interessante que no Antigo Testamento, lá em Malaquias, mais direto, quando está falando dos dízimos e das ofertas, fala do gafanhoto, que realmente era um gafanhoto. Não era nem um demônio específico, né, que rouba o dinheiro dos irmãos, não. Era um gafanhoto que destruía a plantação, que acabava com o sustento das famílias. Era o gafanhoto. O gafanhoto era visto com esse símbolo de destruição. E quando João Batista está se alimentando de gafanhoto, o que ele está querendo mostrar com isso? Ele está querendo dizer que o devorador é devorado pelo Senhor, por Cristo. Cristo agora reinando em poder, ele vem para devorar o devorador. Então, se eu não der o dízimo, o devorador não vem mais não? Não vem não, irmão. O máximo que vai acontecer é você não permitir que um irmão seja abençoado através do seu recurso. Agora o negócio é que o gafanhoto vai roubar seu dinheiro e que você vai passar necessidade por causa disso, não é nada disso não. Entendeu? E mel silvestre era visto como um símbolo de alimento também, de provisão do Senhor. No maná do deserto, lembra quando o povo de Israel estava no deserto? Que Deus mandava um maná diário e que os caras que ficavam querendo guardar para outro dia, porque não tinha fé, que achavam que no outro dia não ia ter o que comer, né? E o que acontecia? Se guardasse, estragava, porque era diário o maná. E aquele maná ali, ele tinha, vocês vão rir, mas tinha sabor de mel. Sério? O maná que Deus mandava para o povo no deserto, ele tinha sabor de mel. Então, o maná era a provisão de Deus para o povo no deserto. O mel silvestre que João Batista comia era de provisão de Deus. João Batista quer apontar sempre para uma total dependência em Cristo. Versículos 7 e 8 fala o seguinte: e João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele porém os batizará com o Espírito Santo. Vamos analisar algumas coisas que esse versículo diz. Ele fala que é aquele que é mais poderoso do que eu. Então a pregação de João estava causando impacto na vida das pessoas. Aquilo que João estava fazendo, a gente viu que muita gente se chegava até João, convencidos mesmo pela pregação de João. Eles chegavam convencidos e se arrependiam. Só que tipo assim, João está pregando e as pessoas estão ouvindo João. O que acontece? A possibilidade de João ganhar uns fãs é grande. É ou não é? Tipo, esse cara aí, é o cara mesmo. Então, João atraiu muita gente como seu seguidor, né? Muita gente começou a seguir João por aquele discurso, mas eles não estavam olhando para a ênfase do discurso de João. Eles achavam massa o discurso de João, eles acreditavam naquele discurso, eles tinham sido convencidos por aquele discurso, mas eles ainda não estavam entendendo para onde que esse discurso estava apontando.
Que era o quê? João preparando o caminho. João estava preparando o caminho só. O que é que João fez? Preparou o caminho. Fim. Preparou o caminho. Então, o texto fala que aquele que é mais poderoso do que eu. João está mostrando que realmente só estava preparando o caminho. Tipo assim, olha cara, eu estou fazendo tudo isso daqui, mas vai vir alguém que é mais poderoso do que eu. Não adianta me seguir achando que eu sou muita coisa não. Eu só estou fazendo aqui o meu papel. O caráter ali de João é de humildade. João Batista tinha um caráter de humildade. Então ele aponta para isso. E aí tem outra observação aqui. Não sou digno. Então ele está reconhecendo a função dele em relação a Cristo que viria. Eu não sou digno. Aí ele fala, eu batizei vocês com água. O que era o batismo com água? João estava mostrando que desafiou o povo a se arrepender dos seus pecados. Olha, eu batizei vocês com água. Eu desafiei vocês a se arrependerem dos seus pecados. Agora vai vir outro que vai dar continuidade nesse processo. Aí ele fala, ele porém, esse que virá, ele porém os batizará com o Espírito Santo. E aqui eu queria dar uma atenção para essa fala. Batizar com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, biblicamente falando, não é uma situação específica de alguma coisa que aconteceu na sua vida. Assim, não é nada sobrenatural que aconteceu na sua vida em algum momento de culto, algum momento de reunião, em algum lugar, não é nada disso. O que é o batismo com o Espírito Santo, biblicamente falando? É o selo de Deus te convertendo. É tipo assim, ó, Deus está te selando. Esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Igual quando os caras fazem nos animais, né? Para marcar. Aquela marcação ali é punk, né? Queima, né? Fica só lá o carimbão. Pronto. O batismo com o Espírito Santo é aquilo ali. É um selo que Deus coloca, ó, nos seus. Esse aqui pertence a mim. Esse aqui pertence a mim. Esse aqui pertence a mim. Quando é que isso acontece? Quando o Espírito Santo te convence dos seus pecados, você se arrepende e agora você quer viver uma vida funcional. O que é uma vida funcional? É você entender o motivo pelo qual você foi criado. Né? Se você se arrepende dos seus pecados, você reconhece os seus pecados, você já está bem aí no processo de saber por que você foi criado. Você já está, ó, é batata. Primeiro passo é reconhecer que é pecador, cara. Reconhecer que é pecador, cara. Nós estamos aqui como igreja, tem um pastor, tem a liderança, mas todo mundo é pecador, cara. Está querendo dizer muita coisa não, que tem um aqui que tem um cargo diferente. Não está dizendo muita coisa não em relação a isso. Todos nós somos pecadores, nós reconhecemos. Reconhecemos que somos limitados. Reconhecemos que somos pecadores. E quando nós reconhecemos isso, sendo influenciados pelo poder do Espírito Santo, através da mensagem do Evangelho, que é uma mensagem falada, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então você ouve o Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, você já pensa assim, poxa, se isso aqui que eu ouvi é o Evangelho, quer dizer que eu não sou nada. Eu entendi isso. Pelo que eu entendi do Evangelho, parece que eu não sou aquilo tudo que eu pensava não. Na verdade eu sou bem, ó, bem pequeno mesmo. Então você reconhece que você é pecador. E quando você reconhece que você é pecador, cara, você passa a integrar o processo da conversão, da fé, de você viver agora uma fé em Cristo. Então o batismo com o Espírito Santo não é algo que acontece aqui no momento do culto, que alguém é tocado por algo de Deus e aí acontece algo sobrenatural. Não é nada disso. O batismo com o Espírito Santo é a confirmação da sua salvação. Todo crente
Todo crente é batizado com o Espírito Santo. Quando você ouvir assim, alguém falando assim: ei, irmão, tu já foi batizado? Assim, foi, você também foi. É crente? É crente? Crê em Deus, se arrepende dos pecados, viu uma vida de testemunho cristão? Pronto, você também foi batizado com o Espírito Santo. Não é nada sobrenatural não, é o selo, é a marcação de Cristo assim, ó. O Espírito Santo te selando, você pertence a mim. Você não tem vida própria não. Você tem um dono. Entendeu? Então o que ele está dizendo? Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Qual foi a função de João Batista em relação ao povo? Apontar, cara, mostrar para o povo que o povo era pecador. Mostrar assim, cara, eu estou te apresentando quem você é. É chegar assim: ei, André, deixa eu te falar quem você é, mesmo você não sabendo quem é. Era isso que João Batista fez. Ele estava mostrando assim: olha, você é pecador, e se você se arrepender, você será batizado. O batismo, né, águas ali, é o reconhecimento público que o cara se arrependeu dos pecados. Quando o cara fala assim: eu quero me batizar, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele acredita fielmente que ele é pecador e que ele precisa de Deus, e que ele está ali, ó, se arrependendo, se coloca, ele se submete ao senhorio de Deus. O batismo é isso. E o que ele está dizendo? Olha, a minha responsabilidade com vocês é mostrar quem vocês são, mostrar o caminho pelo qual vocês vão. Só que a salvação é obra de Cristo. A salvação é obra de Jesus. Eu batizei vocês com água, porém vai vir um. E olha o que ele fala. Cadê aqui o texto? E olha o que ele fala: esse que vai vir, ele é tão poderoso que eu não sou digno de me curvando desamarrar as correias das suas sandálias. Um autêntico pregador do Evangelho reconhece a sua posição. Olha, cara, eu não sou digno nem de me humilhar perante ao senhorio de Deus. Você consegue perceber a profundidade disso? Porque quando o cara se ajoelha, cara, ele já está se humilhando. É ou não é? Quando você se humilha assim, ó, você se ajoelha diante dos pés de alguém, aquilo ali já é a maior prova que você está se humilhando. E ele está dizendo que ele não é digno. Ele não é digno de fazer isso. Olha o que ele está fazendo aí. Ele está colocando, ó, Cristo no lugar dele, a glória de Cristo no lugar dela, e ele aqui no lugar dele. Está querendo dizer muita coisa não, que eu sou o João Batista aí, que estou preparando o caminho para o Salvador. Está querendo dizer muita coisa não, ó. A glória é de Cristo. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é obra de Cristo, é a obra final da preparação do ser humano. De todo esse processo aí, a preparação, a obra final, a salvação, o cara salvo, o cara que é salvo. Então, uma vez que o Evangelho é pregado para nós e nos convence da nossa inclinação para o pecado, ele nos habilita ao arrependimento, que nos traz a conversão. Agora, conversão é algo que muitas das vezes a gente não entendeu o que é conversão. Porque, olhando para a minha vida, famoso crente de berço. O cara fala assim: ei, tu faz quanto tempo que você é crente? Ixi, crente de berço. O cara, ixi, mano, cara, é crente mesmo, a vida toda, né? Mas aí eu vou analisar a minha vida, eu percebo que eu sou convertido, né? Estou me convertendo de uns 6 anos para cá, cara. Entendeu? Porque a conversão, ela não é simplesmente o cara passou aí numa igreja de domingo. E aí ele cumpre algumas regras ali que pede. Não tem nada a ver com isso, cara. Conversão não tem nada a ver com isso. O
que é a conversão? É a transformação total da nossa mente para agora a gente ter a mente de Cristo. Tipo assim, é um giro contrário assim da coisa. Antes eu pensava pelas minhas próprias vontades, agora eu penso como Cristo pensa. Ah, mas como é que eu devo tratar as pessoas? Antes eu tratava assim, agora eu trato como Cristo trataria. Convertido. Aí vale a reflexão pra gente. Nós somos convertidos? Nós somos? Eu sou convertido, você é convertido? Cara, isso aqui é pesado. É o cara que não vive mais para si mesmo. É o cara que não pensa mais pela sua própria vontade. É o cara que agora tem um parâmetro para pensar. É um cara que agora ele tem um parâmetro, um pressuposto para agir. Agora ele tem um parâmetro para tudo. O que é? A mente de Cristo. Eu tenho que saber qual é a mente de Cristo. Porque agora eu ajo com essa mente, com essa mentalidade. Eu não penso mais como eu pensava antes. Eu não ajo, eu não trato mais as pessoas como eu tratava antes. Isso aqui é desafiador, cara. É desafiador. A gente sempre fala dos nomes em que a gente usa. Sou cristão, sou convertido, sou não sei o que. Vai entender o que é. Vai entender o fundamento de cada palavra que você fala. Eu sou um cristão. Irmão, você tem noção do que você está falando? Você está falando, sabe o quê? Que você morreria pelos outros. E aí? A gente vai continuar falando? Porque o que é o cristão? É o cara que tem a mente de Cristo, que agora ele faz tudo a partir do pressuposto da mente de Cristo. Cristo morreu pelos seus. Tem um texto de João que vai dizer que amor é esse do cara que dá a vida pelos amigos, cara. E aí? A gente é cristão? A gente é convertido? Ou a gente só é convencido? Ou a gente só é evangélico? Ou a gente só é frequentador de culto? Essa é a pior raça. O cara que frequenta culto e que não é convertido. Mas não é porque ele não é convertido, porque não, o bicho chegou agora, ele está no próximo. Não, é porque o cara está há 30 anos, véio, enganando os outros. Enganando pastor, enganando liderança. Enganando todo mundo. E a ele mesmo. Achando que é convertido. Achando que é convertido. Aí acaba o culto, o cara come no melhor pico. E aí tem um irmão que vai para casa sem comer. Em termos práticos, bem prático, saiu do culto, você tem R$50 para você comer num lugar irado. Só que tem 5 pessoas que não tem para comer nem no pastel ali do vizinho. Você é convertido mesmo, irmão? Você tem a mente de Cristo mesmo, irmão? Pois então abra a mão. Porque quando você diz que você é convertido, quando você diz que você é cristão, você está dizendo que você não vive mais para você mesmo. É isso. Quando eu falo assim, eu sou cristão, estou dizendo assim, eu não vivo mais para fazer as minhas próprias vontades. Não vivo. Se eu viver para fazer as minhas próprias vontades, eu estou negando a minha fé em Cristo. O verdadeiro cristão, o cara que é convertido agora, ele pensa igual a Cristo. Está é santo, não. Tem a mentalidade de Cristo. O alvo da vida dele é se parecer com Cristo, cara. Ah, mas eu não vou conseguir porque eu sou pecador. Não vai mesmo não, mas a ideia é essa, que você sempre esteja correndo, tentando. O máximo que você puder parecer com Cristo, é isso aí mesmo. Entendeu? Então nós mostramos a nossa conversão mostrando que nós pensamos como Cristo, que nós agimos como Cristo. Como tratar as pessoas lá fora? Da mesma maneira que Cristo trataria. Isso é o significado da conversão. Agora, se a gente vive uma vida
totalmente desregrada. Não tem compromisso com nada. Não tem compromisso com o nosso irmão. Cara, convertido a gente não é. A gente pode gostar de igreja, gostar de ir em culto, mas convertido, cara, é aquela ideia de Caim lá, cara. Ideia de Caim e Abel. A oferta, o culto que cada um ofereceu. Aí você vai ver, os caras tinham profissões que não tinham uma diferença. Mas qual que era a diferença? Abel pegou, cara, e deu atenção para o culto que ele ia prestar. Entendeu? Ele tipo assim, cara, vou pegar aqui meus novilhos aqui, ó, os primeiros, aqueles que são especiais, eu vou pegar e eu vou dar a melhor parte deles. Adoração requer também, ó, planejamento, assim, ó, vou pensar, vou articular isso aqui, ó, não vou, é adoração, né, me dá essa ovelha aí, ó, pronto, isso aqui mesmo, aqui, ó, não, isso não é atitude convertida. Atitude convertida é essa aqui, ó, pega o melhor que tem, dá a melhor parte do que tem, isso é. Por isso que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Porque Caim provavelmente chegou lá e, deixa eu ver aqui, 15 centavos, é isso mesmo. Pronto. Então, e aí, irmão, tá precisando de uma roupa? Tem umas camisas lá em casa que tá rasgada, velho, eu vou te dar aí, viu? Pelo menos não fica sem, né? Melhor ter uma rasgada do que não ter nenhum. Oferta de Caim, adoração de Caim. Deus não quer isso, cara. Deus não quer isso. Isso não é atitude de convertido. Isso não é atitude de cristão. Não é atitude de quem nasceu de novo. Não é. Nós temos que ter uma vida que demonstre que nós nascemos de novo. Que nós fomos libertos realmente da escravidão. Que nós somos agora escravos de Cristo. Exclusivamente. Amém? Baixe sua cabeça. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque a Tua palavra é o fundamento da nossa vida. A Tua palavra é aquela que aponta, Deus, nos mostra quem realmente nós somos, que nos mostra, Pai, a nossa necessidade, Pai, de depender de Ti, que mostra, Pai, o quão grande o Senhor é. Deus, muito obrigado, Senhor, porque a cada dia, Pai, nós temos que ser desconstruídos mesmo, para sermos construídos novamente, Pai. Que o Senhor, Teu Espírito Santo, Pai, que nos selou, Pai, que nos trouxe, Pai, ao Teu domínio eterno, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos convença, Pai, todos os dias, Pai, da nossa vida, dos nossos pecados. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos mostre, Pai, quem realmente nós somos. Que o Teu Espírito Santo incomode os nossos corações, Pai, todas as vezes que nós estivermos pecando. Que o Teu Espírito Santo incomode, Pai, ferozmente o nosso coração, para que a gente entenda, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós. No nome de Jesus.